Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje iremos falar sobre tipos de frações, ok? Existem três tipos de frações: a fração própria, a fração imprópria e a fração aparente, ok? Então, a partir de agora, peço que prestem muita atenção para que consigam identificar cada uma delas e não fiquem perdidos nas atividades, ok? Tá, então vamos lá. A fração própria, tá, gente? Fração própria são frações em que o numerador, presta atenção nessa parte, ó, numerador é menor que o denominador, tá, gente? Ou seja, representa um número menor que um inteiro, tá? Então, o que você tem que lembrar nessa parte aqui, tá? Então, que na fração própria, o numerador é menor, essa parte é muito importante, que o denominador, tá bom? Fração própria, tá? Vamos para o exemplo que fica mais fácil na prática de entender, tá? Temos aqui a fração 2 quartos, tá? Lembrando que o número de cima, a parte de cima aqui é o numerador, e a parte embaixo aqui representa o denominador. Tá? Se você tem dúvida sobre isso, então anotem no caderno, tá? Numerador e denominador, ok? Numerador é a parte que foi utilizada, consumida, pintada da figura, tá? E o denominador é a quantidade de partes que foi dividido, tá bom? Que foi dividido o inteiro, tá? Lembra aqui, ó, D. Tá vendo aqui, ó, D de denominador, D de dividido, ok? Tá? Então a gente pode notar aqui, né, gente, ó, que o numerador ele é menor que o denominador, tá? Então o que isso mostra para a gente? Que essa fração é uma fração própria, tá? Bem simples. E que ela é um número, tá? Um número menor que um inteiro. Como assim, professor? Significa que a sua figura não foi utilizada ou foi pintada inteira, tá? Por exemplo, aqui, ó, temos aqui uma figura, né, que foi dividida em 4 partes e foi utilizado apenas 2, tá? Então você pintaria 2 partes aqui, tá? Bem bonitinho no seu caderno. Pintaria 2 partes, ok? Bem fácil e simples, tá, gente? Então, ó, tá vendo que ficou 2 quartos? Ficou 2 partes vazias aqui, tá? Então, isso significa que não é um inteiro, tá? Significa que é menor que um inteiro, ok? Tá? Mas o que você tem que aprender realmente aqui? Que 2 quartos é uma fração própria, porque o numerador, né, que é o 2, ele é menor que o denominador, que é o 4, tá? Muito bem. Agora vamos para a fração imprópria, tá? A fração imprópria são frações em que o numerador é maior que o denominador, ok? Estão notando aqui que agora inverteu as coisas, tá? Agora o numerador é maior que o denominador, ou seja, representa um número maior que o inteiro, tá? Então vamos lá. Vamos para o exemplo que fica mais fácil de entender. Tenho aqui a fração 7 quartos, tá? Vocês estão notando aqui, ó, que o numerador ele é maior que o denominador? Tá? O 7 é maior que o 4. Então, isto mostra que esta fração é uma fração imprópria.
tá? Imprópria, e significa que ela é maior que o inteiro. Como assim maior, professor? Quando você for representar essa fração em figuras, olha como é que vai ficar. Você vai fazer uma figura dividido em 4 partes, tá? Porém, você tem que pintar 7. Então, você vem aqui a pintar uma, né, bonitinha, 1, 2, 3, 4 partes. 4 partes que foram utilizadas, né, que é o nosso numerador. Porém, né, a gente tem que pintar quantas partes? 7. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer mais uma figura, tá? Desenha lá mais uma figura e vai continuar. Você já pintou 4 ali na primeira? Então, pinta aqui 5, até completar o 7. 5, 6 e 7. Ok? Tá? Por que você vai dizer que é um número maior que o inteiro? Porque tá vendo que essa figura aqui, você pintou ela inteira, tá? Inteira, tá? Então significa, se fosse uma pizza com 4 pedaços, então significa que você comeu ela inteira, tá? Então é maior que um inteiro, tá bom? Porque temos aqui uma figura, né, inteira, completa, e temos a outra aqui, né, que foi utilizado para completar o seu restante ali do numerador, ok? Essa fração imprópria eu posso escrever também de forma de número misto, tá? Como assim número misto, professor? Tá, número misto a gente vai aprender na próxima videoaula, tá? Então aqui, se aqui eu tenho uma figura inteira, tá? E aqui eu tenho 3 quartos, eu vou transformar essa fração imprópria numa fração, num número misto. Então, eu tenho um inteiro e 3 quartos. Ok? Mas aqui o que é o importante você saber, tá, gente? Saber que é uma fração imprópria, que o seu numerador, né, que o numerador é maior que o denominador. Tá bom? Tá? Aqui o importante é você saber que tipo de fração é essa. É uma fração imprópria, porque o numerador, o 7, é maior que o denominador 4. Ok? Ali sobre números mistos, não se preocupe que o professor vai gravar uma aula sobre isso explicando. Tá? Então vamos lá. Agora vamos para a fração aparente. O que é uma fração aparente? São frações em que o numerador é divisível pelo denominador, ou seja, representa um número natural, um número inteiro. Como assim, professor? Vamos para o exemplo que fica mais fácil. Temos aqui a fração 8 quartos, tá? Mas, professor, essa fração 8 quartos não é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, né? O 8 é maior que o 4. Sim, gente, ele também é uma fração imprópria. Só que a gente vai classificar ela como fração aparente, porque o numerador é divisível pelo denominador, tá? Se você pegar aqui, ó, 8 e dividir por 4, né? 2 vezes 4 é 8. Sobrou 0. Tá? Então, essa é uma fração aparente. Quando o numerador, tá? Quando o numerador aqui for divisível pelo denominador. Ok? Professor, mas é bem fácil da gente, né, se atrapalhar em imprópria e aparente. Tá? Basta você fazer a tua conta ali, faz a divisão. Se sobrar 0, é uma fração aparente, ok? Se sobrar resto, será uma fração imprópria, tá bom? Ok? Tá? Por exemplo, se eu pegar a fração aqui
Se eu pegar a fração 3/6, tá? É uma fração imprópria ou uma fração aparente? Se você tem a dúvida, faz a divisão ali, divide. 3 dividido por 2 vai dar 1, né? 1 vezes 2, 2, vai sobrar 1. Sobrou o resto, então significa que ela é uma fração imprópria. Ok? Tá, gente? Tem que prestar atenção, tá? Então, quando que vai ser uma fração aparente? Quando o numerador é divisível pelo denominador, tá bom? Se você fez a divisão, sobrou 0, então ela é aparente. Se você fez a divisão e sobrou o resto, então ela é imprópria, tá? É bem simples, tá, gente? Bem simples. Mas para você entender melhor, você tem que fazer, né? Fazer os cálculos, fazer exercícios, tá? Praticando que você aprende melhor, ok? Então vamos representar essa fração em figura. Como que fica, professor, em figuras? Tá? Então, você vai fazer uma figura, né, com 4 partes, ok? E vai pintar 8. Tá? Tem que ser com 4 partes, porque o seu denominador é 4. Então, faz lá um desenho bonitinho, com 4 partes, e vai pintar 8. Faltou, professor, né? Porque só deu para pintar 4. Então, você vai fazer outra figura com mais 4 partes. E vai pintar até fechar 8. 5, 6, 7 e 8, tá? Ou seja, isso representa um número natural, né, gente? Temos aqui, ó, temos uma figura inteira, mais outra figura inteira. Então, essa fração representa o número natural 2. Ok? Bem simples, bem fácil, tá bom? Mas o que você tem que tirar disso aqui, né? Tem que entender o que é uma fração aparente, quando o numerador, que é o número 8 aqui de cima, ele é divisível pelo denominador, ok? Então, para você descobrir, faz a divisão aqui, ó. Divide 8 por 4, sobrou 0, então significa que é aparente, ok? Recomendo que, né, gente, peguem, copiem tudo, as definições da fração própria, imprópria e aparente, copiem esses exemplos, façam os desenhos, tá? Prestem muita atenção. Tem que assistir o vídeo antes de ir para o exercício, tá, gente? E vocês têm 2 semanas para fazer essas atividades. Então, faz na primeira, porque dá tempo, assistindo os vídeos e fazendo as atividades, os exercícios. E na segunda semana é a revisão. Você me manda fotos, tá? Para mim ver como é que você fez, tá? E assim a gente vai fazendo a correção e eu vou auxiliando, ok? Então, por hoje é isso, tá, queridos alunos? Até a próxima aula. Tchau!